No capítulo anterior, os figurantes, ao ver os dragões e capiroscos sendo eliminados, eles ficam sem acreditar. Então eles comentam que aqueles eram dragões e capiroscos de nível 50 a mais e parecia que eles eram fracos. Porém o outro fala que não era isso e que sim, que Limuyuki era forte demais, eliminando-os com tanta facilidade que fazia parecer que eles eram fracos. Xian, bastante feliz, disse que seria incrível e que Moyun seria uma eliminadora de capirosco. Então Moyun começa a rir agradecendo ela pelo elogio e em seguida ela fala que agora era a vez de Xian despertar um talento. Limuyuki, impressionado, comenta que esse talento era ótimo, pois todos os esqueletos dentro do alcance do talento vivem juntos ou morrem juntos, e que dessa forma, contando que ele não enfrente nenhum chefe que possa eliminar seus esqueletos com apenas uma lapada, a taxa de mortalidade deles diminui significativamente, os deixando ainda mais tanque. No abismo, a alma do príncipe capirosco começa a pegar fogo, o trazendo de volta à vida. Então o capirosco diz que saúda o seu pai, o rei capirosco, mas o rei capirosco pergunta quem havia eliminado. Porém o príncipe capirosco fala que ele tinha se autodestruído. Então o rei capirosco fala que seu filho tinha se autodestruído para eliminar um humano necromante e que ele parece ser um gênio e que isso significava que ele era um tesouro precioso entre os humanos. Então ele diz para o príncipe capirosco voltar e dessa vez eliminá-lo. No meio das pedras, uma energia começa a surgir, então em seguida vários esqueletos saem dela, jogando aquelas pedras para longe. Então Limuyuki se levanta e comenta que essa foi a primeira vez que ele foi explodido por alguém e que foi muita sorte ele ter conseguido um talento de transferência de dano, pois senão ele teria ido dessa para melhor. Ele comenta que no momento da explosão, ele invocou seus esqueletos e que eles haviam sofrido grande parte do dano, mas graças a Deus ele estava bem. Então Limuyuki pega seu pergaminho de teletransporte e fala que já estava na hora dele voltar. Galera, essa é a continuação do vídeo anterior. Se vocês ainda não viram as outras partes, deixarem uma playlist fixada nos comentários abaixo. Agora vamos continuar de onde paramos. Após se teletransportar, Limuyuki vai diretamente se encontrar com Deus Bai. Porém, só Meng estava na sala do chá. Então Meng, ao ver Limuyuki, comenta que Limuyuki tinha voltado. Porém, ele diz que Deus Bai havia ido para o Salão dos Heróis e que Limuyuki deve ir para seu dormitório descansar um pouquinho e que ele deve retornar apenas mais tarde. Então Limuyuki agradece a Meng e diz que ele vai fazer isso. No Salão dos Heróis, Deus Bai fica animado ao perceber que Limuyuki havia retornado. Então ele diz para Mu que aquele pirralho havia voltado e que estava na hora dele vê-lo. Então Mu diz para Deus Bai que isso era bom. E em seguida ele pergunta a Deus Bai se ele pode ir com ele, pois ele quer ver o quanto esse garoto era talentoso. Deus Bai fala que era claro que ele pode ir junto com ele. Então ele diz que eles vão agora mesmo ver o que aquele pirralho havia conquistado no Desafios Eternos. E momentos depois, após Limuyuki ter retornado para a sala do chá, Mu e Deus Bai aparece diante dele. Então Limuyuki, ao ver aquele cavaleiro, e pensa que esse é o unicórnio do trovão. Então ele comenta que esse cara deve ser o avô de Moyun, o lendário invocador da humanidade, o grande Moshingai. Deus Bai, ao ver que Limuyuki já estava no level 35, ele o parabeniza dizendo que Limuyuki tinha feito um ótimo trabalho no Desafios Eternos. Então Limuyuki cumprimenta Deus Bai, falando que seu aluno havia retornado, e em seguida ele chama Mu pelo seu nome e se apresenta para ele. Porém Mu pergunta se Limuyuki conhecia. Então Limuyuki diz que sim, pois ele era parecido com sua neta Moyun, e que além disso não havia muitos invocadores entre a humanidade que podiam andar junto com seu mestre. Então Mu começa a rir e ele diz para Limuyuki que ele era bastante esperto. Porém, ele pensa que esse garoto é apenas um level 35 e sua profissão era única, e que ele não via nada demais dele. Então Mu se pergunta por que Deus Bai valorizava tanto esse garoto, e após eles sentarem na mesa para tomar umas bebidas, Deus Bai pede para Limuyuki contar como foi sua experiência no Desafios Eternos e o que ele havia conquistado de bom lá. Limuyuki fala que assim que ele entrou no Desafios Eternos, ele havia encontrado o primeiro rei inseto devorador de almas e depois vários outros bosses poderosos, como a rainha e a grande centopeia, mas ele havia mandado todos para a terra do pé junto. Ao ouvir isso, Deus Bai e Mu ficam impressionados, então Mu grita perguntando como isso era possível. Então ele fala que Limuyuki estava dizendo que ele tinha eliminado até mesmo o rei inseto devorador de almas e a grande centopeia da terra. Então Limuyuki responde que sim, fazendo Deus Bai e Mu se olharem assustados, porém Meng começa a rir de Deus Bai e Mu. Em seguida, Meng fala que no passado esses dois chupingoles, Deus Bai e Mu levaram um grupo de pessoas para lutar nos Desafios Eternos,
contra a mãe inseto devorador de almas. Porém, eles nem sequer viram a mãe inseto, como também foram forçados a recuar por causa do rei inseto devorador de almas. E para piorar, eles ficaram com tanta raiva que foram atrás da grande centopeia da terra, mas quase eles morreram por causa do veneno dela. Então Meng, já não aguentando de rir, fala que Deus Bai e Mu eram realmente patéticos mesmo. E Deus Bai fala que era melhor eles deixarem o passado para trás. Mu então concorda com Deus Bai e fala que Meng estava exagerando, contando apenas os podres deles. Lin Muyu continua explicando que após eliminar esses chefes, ele havia encontrado Muyun e havia completado sua runa primordial, e que ela também havia conseguido uma runa primordial. Mas quando a integração dela estava quase completa, eles foram surpreendidos por um capirosco poderoso. Mas Lin Muyu disse que eles haviam dado um tabefe nele, e que após isso eles entraram no reino secreto escolhido pelos deuses e começaram a receber o poder da divindade. Mu, impressionado, pensa que esse garoto tinha passado por tanta coisa em apenas 2 meses, e em seguida Lin Muyu joga vários itens sobre a mesa e fala que esses são as joias do coração da terra e que ele recebeu da masmorra do coração da terra. Meng fala que com elas a humanidade verá novamente o surgimento do Cavaleiro da Terra, e Deus Bai fala que fazia muito tempo desde que o último Cavaleiro da Terra surgiu. Meng, ao pegar aquelas joias, ele diz para Lin Muyu que ele tinha feito uma grande contribuição para a humanidade e que eles o recompensarão em breve, mas Lin Muyu diz que não tinha problema, pois esse era o seu dever. Em seguida, Lin Muyu também coloca o talismã do Rei Dragão sobre a mesa, então ele diz que ganhou ele no Palácio do Dragão e que esse item permite entrar nos aposentos inferiores do palácio. Então Meng se levanta rindo, dizendo que Deus Bai não pode ajudar Lin Muyu com isso, pois ele nem sequer havia conseguido entrar no Palácio do Rei do Dragão antes. Então Deus Bai pensa que Meng estava frescando falando essas coisas. Então Deus Bai pensa que vai dar um murro no olho de Meng se ele não parar. Porém, Lin Muyu fala que ele tinha esquecido uma coisa, e em seguida ele joga vários cristais sobre a mesa. Então ele diz que esses são os cristais do dragão que sobraram, deixando todos assustados, falando que caceta era isso. Então Deus Bai pergunta quantas vezes Lin Muyu farmou o Palácio do Dragão. Então Deus Bai pergunta se Lin Muyu tinha invadido alguma antiga toca do dragão. Então, ao olhar para Lin Muyu, ele vê que Lin Muyu havia se tornado um coronel de uma estrela, e ele fala que depois de atingir o posto de coronel é preciso de 1 milhão de pontos de mérito militar para adicionar apenas uma estrela. Então Deus Bai se pergunta quantos capiroscos e dragões Lin Muyu tinha eliminado nos desafios eternos. Mu, sem acreditar, parabeniza Lin Muyu e fala que era a primeira vez na história que ele vê um level 35 se tornar um coronel. Mas Meng interrompe Mu falando que ele nunca viu nem sequer um coronel de level 45, muito menos no level 35. Mu rapidamente olha para Deus Bai e fala que estava na hora dele ir embora. Porém Deus Bai fala para Mu ficar mais um pouco, pois Lin Muyu ainda não tinha terminado de relatar tudo o que tinha acontecido. Mas Mu, irritado, fala que ele precisa ir agora, pois ele estava preocupado com sua neta. Deus Bai então fala para Lin Muyu que como aquele velho foi embora agora, ele pode contar toda a verdade. E em seguida Deus Bai pergunta quantos níveis divinos Lin Muyu tinha conseguido no reino secreto dos escolhidos pelos deuses. E Lin Muyu pensa que a terra divina do caldeirão era muito misteriosa e que talvez seja melhor ele não mencionar isso ao mestre. Então Lin Muyu fala que foi apenas 30 níveis. Deus Bai pega seu chá e antes de tomá-lo, ele fala que entende que foi só apenas 3, mas logo ao perceber que Lin Muyu não falou 3, ele toma um susto perguntando como assim. E em seguida ele dá uma tapa na mesa derrubando todo o chá. Então ele pergunta se Lin Muyu estava doido. Então ele pergunta novamente quantos foi, e Lin Muyu fala que foi 30. Deus Bai, assustado, pergunta como assim isso era possível, pois ele só havia conseguido subir apenas 5 naquela época, e que já havia se igualado ao recorde maior da humanidade. Então Lin Muyu fala que na verdade ele havia se enganado, pois ele tinha na verdade subido para o nível 35 agora. Deus Bai, sem acreditar, pensa que Lin Muyu era realmente ridículo. Então, um pouco irritado, Deus Bai fala que já estava bom e que era melhor Lin Muyu descansar um pouco, pois ele precisava de paz, pois ele quer ficar um pouco quieto absorvendo tudo isso. Lin Muyu então confirma, e após ele sair, Meng pergunta a Deus Bai o que foi, porque ele estava agindo assim. Então Meng pergunta se Deus Bai não estava feliz. Deus Bai fala que era claro que ele estava feliz, pois ele estava vendo seu discípulo ficar mais forte do que seu mestre. Porém Meng fala que não era isso que a cara dele estava dizendo. Porém Deus Bai fala que Meng não sabia de nada, pois ele estava na verdade era preocupado, pois aquele garoto era tão poderoso que ele não sabia como treiná-lo a seguir. Então Meng fala que era bem simples,
pois ele só precisava deixá-lo seguir o mesmo caminho que ele tinha percorrido e ver se esse garoto poderia ir mais longe. Então, assustado, Deus vai fala que Meng quer dizer que ele deve deixá-la ir até lá. Momentos depois, no campo de treinamento militar forte número 1, Lin Yu comenta que vai aproveitar essa oportunidade para aprimorar suas habilidades, e após treinar por um tempo, Lin Yu comenta que seus pontos de contribuição chegaram a 6.000 e que ele estava totalmente qualificado para entrar no Instituto de Criação Divina. Então Lin Yu fala que agora talvez ele possa lutar ao lado de sua irmã no futuro bem próximo. Em seguida é informado que o Anel da Estrela Venenosa havia chegado ao level 35 e que sua capacidade agora de criar uma área envenenada de 35 metros. Além de criar uma grande área venenosa, o anel inflige dano constante a todas as criaturas dentro dessa área, e que a cada segundo o alvo receberá dano equivalente a 350 pontos de força. De repente um portal aparece deixando todos assustados, então Lin Yu pergunta por que uma formação de teletransporte apareceu. Então logo em seguida uma nota aparece informando que o comando militar de nível 1 informa que todos os profissionais de baixo nível abaixo do nível 40 devem agrupar no forte e só devem se preparar para a batalha, e que todos os profissionais de nível alto entre 40 e 59 devem usar a formação de teletransporte militar para se dirigir ao forte número 6, e que todos os profissionais de alto nível do nível 60 ou superior, que possuem pelo menos 3 evoluções de trabalho, devem usar a formação de teletransporte militar para se dirigir ao forte de número 7, e que todos os profissionais de nível superior a usar a formação de teletransporte militar devem se dirigir ao nível 8. Lin Yu vai até o soldado e pede para enviá-lo para o forte número 6, porém aquele soldado pede desculpas a Lin Yu e fala que como ele era apenas um profissional de nível muito baixo, ele deve apenas aguardar no forte número 1. Galera, assim chegamos ao final desse vídeo. Obrigado a todos que assistiram até aqui. Peço que deixem um like e se inscrevam no canal, e que deixem um comentário falando se a gente deve continuar com nossa aventura. Isso ajuda muita gente a continuar produzindo nossos conteúdos. Quero agradecer a todos vocês que ficaram até aqui, e até a próxima aventura.